Podemos começar? Sim, sim, força. Ok. Pronto, como penso que saberá que nós temos uma plataforma que se chama N-Talks, onde fazemos este tipo de conversas com as pessoas para que elas partilharem as suas experiências. Isto tem a ver com um projeto mais global que nós temos que se chama Notarizar, que basicamente tem a ver com a prática de atos notariais. E achámos curioso, face ao facto de trabalhar na área do crédito de habitação e de ter muitos conteúdos relacionados com isso, com seguros e por aí fora, achávamos interessante ter uma conversa consigo para partilhasse connosco algumas dicas relacionadas com todo este tipo de atividades. Então, a primeira questão que eu gostava de saber era um bocadinho a sua experiência profissional, se está a trabalhar sozinho, se está a trabalhar numa empresa e o que é que tem feito ultimamente. Ok, então, pronto, eu comecei a trabalhar para uma empresa há alguns anos, há 3 ou 4 anos, comecei com uma empresa de intermediação de crédito do mercado, entretanto mudei-me tendo em conta o convite que me foi oferecido e mediante a missão e valores da empresa em questão atual, que é a Credível, para a qual eu estou a trabalhar diretamente. Revi-me nela, digamos assim, e então comecei a trabalhar com eles e desde então temos trabalhado sempre bem juntos e planeio continuar. Por isso, desde 2022 que já estou a trabalhar com eles, pronto, e tem sido um trabalho mais na área da parte de intermediação de crédito com eles, porque em termos de seguros aí eu trabalho de forma autónoma. Não diretamente com a Credível, mas de forma autónoma, ou seja, tenho uma carteira própria de clientes, na mesma, mas na área da intermediação de crédito, aí sim, é que trabalho diretamente com a Credível, ou seja, sou gestor processual de créditos, não tanto propriamente diretamente casos que chegam à Credível, mas casos que chegam a mim diretamente, ou que eu acabo por encontrar e que acabo por encontrar as melhores soluções, mas através dessa ligação à Credível. Portanto, nos últimos anos tenho estado mais focado na área de intermediação de crédito e de seguros. A minha formação base, já agora por curiosidade, é na área da saúde. Eu de profissão inicial e de formação base, em termos de licenciatura, sou enfermeiro. Portanto, até tirei a especialidade, fiz a formação na área da gestão, mas sempre tive um bichinho mais ligado à área das finanças pessoais e por ter esse gosto acabei por começar, em vez de acumular, digamos assim, noutro hospital, comecei a meter hobby esta área, até que se tornou neste momento, pronto, acaba por ser até a fonte de rendimento principal, serão estas duas, da área dos seguros e da intermediação de crédito. Ok, olha, então tem alguns anos desta atividade e penso que realmente é uma atividade muito importante. Quais seriam as principais dicas que daria a uma pessoa que anda à procura de um melhor crédito para aquisição de habitação? Assim, a melhor dica que eu daria era, em vez de, por exemplo, uma pessoa também não vai propriamente ao Google ou não deve ir, por exemplo, na área da saúde, procurar qual é que é a doença que temos mediante os sinais e sintomas que temos, porque pode aparecer uma panóplia de coisas, devemos efetivamente procurar um especialista dessa área em particular. Por isso, tanto na área do crédito como dos seguros, devemos procurar, pronto, alguém especializado nessa área. Na área do crédito, sendo assim, um intermediário de crédito que acaba por ter acesso a uma vasta rede de bancos, está por dentro dos diferentes produtos e até de forma atempada até das mudanças que existem no mercado, por isso consegue apresentar a melhor proposta, até fruto de protocolos prévios que se tem com os diferentes bancos e consegue, digamos, perfilar melhor o cliente ao tipo de banco, porque há bancos que acabam por oferecer melhores propostas a determinados clientes ou determinados tipos de propostas. Por exemplo, há bancos que é melhor para o crédito à construção, há outros que é melhor para o crédito de aquisição, há bancos que mas valorizam mais os rendimentos do trabalho independente do que outros, por isso não quer dizer que haja uma segmentação bancária para cada tipo de pessoa, mas efetivamente vemos que há mais crédito aprovado de determinados segmentos em diferentes bancos, por isso dá para também perceber. Diga-me, só para as pessoas ficarem com uma ideia, qual é a diferença, imaginando, por exemplo, um pedido de financiamento de 100 mil euros, entre um banco mais caro, enfim, que com o seu trabalho percebe qual é, e o mais barato?
para a pessoa perceber em termos de prestação mensal o que é que poderá poupar com a sua intervenção? É assim, habitualmente, quando um cliente particular vai a um banco, a qualquer banco que seja, é-lhe apresentado um spread, uma taxa e produtos associados de forma a tentar ter, à partida, uma boa taxa dentro daquilo que é conhecido no mercado. Nós, como intermediários de crédito, acabamos por ter acesso a uma taxa mais baixa até do que aquelas que estão tabeladas, porque é diferente, isto a título de exemplo, um cliente chegar lá e pedir um crédito de habitação para 100 mil euros, do que eu, por exemplo, chegando lá, que o ano passado transacionei em termos de volume cerca de 14 milhões de euros em crédito de habitação, deles me apresentarem uma boa proposta, porque sabem que atrás daquele cliente irão outros, por isso tem um volume e digamos, um peso na negociação diferente do que ser só um cliente, porque estão a negociar com alguém que tem uma carteira, digamos, de clientes. Fruto disso, nós, em termos de intermediação de crédito, como tentamos que o cliente seja o foco em termos de poupança, tentamos limitar ao máximo as obrigações adicionais para garantir as taxas mais baixas, por isso é praticamente regra o seguro de vida ser feito fora do banco, até porque a sua poupança chega aos 50% a 60% comparativamente aos seguros dentro do banco. Por isso tentamos o custo total ser o mais baixo possível. É garantido pela taxa mais baixa, assim como os produtos associados não os ter, ou ter o mínimo possível, e o seguro de vida, pelo menos, tem sido sempre ponto assente de ser fora. A ter que ficar alguma coisa que seja aquilo que causa menos impacto no orçamento mensal, digamos assim, da família. Por isso está para poupar em várias vertentes. Ok, mas numa prestação mensal, imagino, por exemplo, 500 euros, que é a mais cara, eu sei que cada caso é um caso, mas só para as pessoas terem noção da diferença que eventualmente poderão obter com o seu serviço. Por exemplo, será uma poupança de 100 euros por mês de prestação? Ou mensal, ou mais, ou menos? Assim, poderá ser, porque isto varia sempre por vários fatores, que é, depende do prazo, por isso pode haver clientes que têm um prazo mais curto, por isso vai-se notar menos a diferença, outros que têm um prazo maior vai-se notar mais, e também mediante as condições que têm propriamente naquele momento. Ou seja, eu tenho clientes que têm uma redução e uma poupança maior, porque face à taxa que apresento neste momento, aquilo que eu arranjo é muito menos, e há outros que até já estão com valores dentro do valor de mercado e nós conseguimos baixar ligeiramente e poupam mais é através de seguros. Por isso, agora, tenho clientes que posso dizer que num crédito de habitação, e às vezes tem, por exemplo, também um crédito automóvel junto, que estão a pagar ao todo 1.200 euros de prestação e ficaram a pagar 700. Por isso, é uma redução mais de 50% no total. Há outros que até, e isto é importante até se calhar falar disso, que me dizem assim, Marco, eu consigo aguentar bem esta prestação, quero é pagar menos juros. E então aquilo que nós fazemos é, então pronto, se está a pagar 500 euros agora, vai continuar a pagar 500 euros, mas em vez de pagar em 37 anos, vai pagar em 30. E a poupança em juros são 20 mil euros. Por isso, quando falamos em poupança, temos que ver se é poupança líquida ou se é poupança nos juros. Há vários tipos de poupança e nós a perfilamos sempre mediante aquilo que o cliente quer, que é isso que é importante, que às vezes os bancos o que pretendem é o prazo máximo que o cliente consegue, porque vão pagar mais juros, mesmo que a prestação seja mais baixa. E isso não é propriamente uma poupança, é um aumento de liquidez mensal. Portanto, é isso que eu gosto sempre de trabalhar com os clientes e a maioria acaba por, inclusive, reduzir o prazo. Podendo, em termos de taxa de esforço, acaba por reduzir o prazo. Muito bem. Sentiu alguma diminuição do número de pedidos de financiamento desde os últimos meses a esta parte, devido ao aumento do Euribor, ou a sua atividade não tem sentido qualquer tipo de impacto negativo por causa dessa razão? Tem havido assim alguma mudança? Eu, desde que comecei a trabalhar, pelo menos, para não ser mensalmente, que pode flutuar mais, mas trimestralmente tenho aumentado sempre o volume de negócio, de trabalho que tenho tido, desde o início. Aquilo que notei foi o tipo de processos que estaria a trabalhar, ou seja, inicialmente, há 2 anos atrás, se calhar estava a tratar mais crédito à aquisição de habitação, e no último ano, provavelmente, a grande percentagem foi transferências de crédito de habitação, ou seja, pessoas que já tinham crédito de habitação e que procuravam melhores condições. Acredito que durante este ano começa a inverter novamente, começa novamente a haver procura pelo crédito novo e que diminua as transferências porque quem se sentiu, digamos, apertado já fez a sua transferência de crédito de habitação, já otimizou aqui a taxa e agora vai começar a surgir novamente a procura de crédito novo. Por isso,
muda mais o tipo de trabalho, mas em termos de volume não senti, foi aumento com o passar do tempo, sempre. Eu percebo, mas isso de alguma forma dá razão àqueles que dizem que o mercado imobiliário está a sofrer uma quebra, não é? Porque a aquisição, o número de imóveis diminuiu em termos de aquisição. Pelo que nos está a dizer, o que há agora mais é mudança de créditos. As pessoas não compram uma casa, as pessoas estão mantêm a casa, mas mudam de banco. Sim, no último ano foi mais transferências, mas fruto também de que uma taxa era mais elevada, a Euribor estava mais elevada, quem procurava adquirir casa automaticamente percebia que não ia conseguir pagar a prestação, tendo em conta que os volumes, o valor das casas está mais alto também, e como as taxas estavam altas, o imóvel que se podia financiar era um valor muito inferior àquele que se podia financiar há 2 anos. Por isso houve casos de pessoas que deram, por exemplo, um sinal para comprar um imóvel de 200 mil euros, porque, tendo em conta a taxa que estava na altura, o banco financiava, mas quando chegou à altura para ir fazer a escritura, há 3 meses do imóvel estar pronto, mais ou menos, fizeram uma reavaliação, porque não é possível aprovar um crédito para daqui a 2 anos. Ele é aprovado no máximo 3 meses antes, é que pode estar, só tem essa garantia. Para lá disso tem que ser revista novamente. Então, 3 meses antes viram que já só se podia financiar em menos 50 mil euros do que o que se podia financiar, por exemplo, 2 anos antes. Ora, isso impedia que houvesse crédito novo, fruto dessas taxas estarem mais elevadas. Agora, como elas vai começar a baixar e há mais a taxa mista, existe mais oportunidade de efetivamente as pessoas comprarem, porque a procura continua a existir, mais do que a oferta em termos de imóveis. Muito bem. Quanto tempo é que demora para a pessoa ficar com uma ideia, desde o início do processo de financiamento, não é? Imagine que eu agora chegava ao pé do marco e dizia, vamos embora, quero comprar uma casa de 200 mil, 300 mil euros, e quanto tempo é que demora desde esse momento até ao momento em que há a identificação do banco, o banco faz uma pré-aprovação, o banco depois prepara a documentação e depois há a escritura associada a um mútuo? Claro. Em termos de crédito para aquisição, demora sempre um pouco mais do que, por exemplo, um processo de transferência. Porque depende mais também da outra parte, ou seja, quem está a vender o imóvel, que também tem que fornecer documentação, é necessário fazer os direitos de preferência, há sempre uma série de dias úteis que é preciso decorrer para o processo se dar. Mas, relativamente à parte do cliente em entregar a sua documentação para a análise dos rendimentos e receber uma simulação por parte dos bancos, habitualmente nós conseguimos fazê-lo entre 48 a 72 horas, em termos de uma simulação pré-aprovada. Após isso, eu pessoalmente faço um quadro comparativo com as 2 a 3 melhores propostas de todas as que eu recebi e faço uma reunião com os clientes para apresentar as vantagens e desvantagens de cada uma delas e após isso o cliente normalmente opta por uma e pede-se a aprovação central. Depende muito dos bancos, mas há bancos que conseguem aprovar em menos de 24 horas a nível central. Há outros que precisam de cerca de uma semana. Mas exagerando, ou seja, indo para, por exemplo, uma semana, neste espaço de tempo pode ocorrer 2 semanas até se ter a aprovação feita, desde a simulação até a aprovação, no limite. Após essa parte, aquilo que se espera é, dependendo dos bancos, há uns que se parte para a avaliação do imóvel, em que aí é pedida a documentação do imóvel e dos vendedores, e após isso sai o relatório de avaliação e, estando tudo correto, pede-se a restante documentação, os direitos de preferência, que é necessário 10 dias úteis de serem pedidos antes, verificada toda a documentação de certificados energéticos, licenças de utilização, fichas técnicas de habitação, se for o caso. Pronto, é verificado tudo isso, por isso pode-se conseguir fazer num crédito de aquisição entre 1 mês a 1 mês e meio, é perfeitamente execuível. Se for uma transferência, poderá-se conseguir em menos de 1 mês. É mais rápido e mais célere o processo porque não é preciso fazer direitos de preferência, não é preciso nada disso. Basta só fazer o aviso prévio no banco onde se está do cancelamento de hipoteca, com 8 dias corridos na maior parte dos bancos, por isso é relativamente simples. Por isso, seja a aquisição ou a transferência, aqui 1 mês ou 1 mês e meio será o tempo mais normal. Okay. Dos documentos que a pessoa precisa de lhe entregar para ter o financiamento, quais são aqueles que, na sua opinião, têm de ser tratados o mais depressa possível, para a pessoa depois perder menos tempo em fechar o negócio, em formalizar com o banco? Porque há documentos, se calhar, demoram mais tempo a obter do que outros, há uns que as pessoas não se lembram de entregar e depois é preciso pedi-los. Quais são os documentos que iria sugerir que seriam aqueles a que se deve dar primazia?
Pronto, os documentos, eu normalmente envio um e-mail já com a documentação praticamente toda que é necessária, e alguma acabo por indicar, dizer o seguinte, por exemplo, declarações de vínculo contratual, por exemplo, que é sempre pedido e às vezes não é tão rápido de arranjar. Eu se pedir hoje, às vezes a pessoa não tem, ou atualizada, tem que pedir à empresa, depois eles mais tarde fornecerem, por isso eu peço no início a documentação toda, embora alguma os clientes não a tenham, dizem pelo menos qual é o vínculo que têm, e eu dou essa informação à banca a título indicativo e fica pendente, carece, digamos assim, da entrega desse documento a posteriori. Mas o cliente pode pedir já e enquanto isso o banco vai tratando. Agora, a documentação essencial para o banco realmente fazer uma análise e apresentar uma proposta é claramente os recibos de vencimento, a declaração de IRS, e a nota de liquidação, pronto, de IRS, esses documentos associados ao mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, para saber se tem outras responsabilidades de crédito, são os principais para eles calcularem a taxa de esforço que o cliente tem e outras responsabilidades que tem e saberem qual é o máximo que o cliente se pode financiar e qual é a sua capacidade de endividamento. Agora, não posso dizer que são os únicos necessários, porque eles precisam na mesma do cartão de cidadão para identificar os clientes para a proposta, precisam de saber na mesma se estão efetivos ou não, senão aquela proposta que fazem acaba por não ter validade nenhuma. O regulamento de proteção de dados igual, sem eles também não fazem nada, por isso basicamente quase todos os documentos são importantes, têm importâncias diferentes mediante aquilo que se vai fazer. Neste caso, quando é para fazer a transferência, óbvio que eles vão analisar mais para os rendimentos e para as responsabilidades que as pessoas têm, mas todas elas dependem dos outros dados, não é? Da proteção dos mesmos, da sua identificação pessoal e mesmo do próprio vínculo que a pessoa tem. Mas o principal são esses, os recibos de vencimento, o IRS e o mapa de responsabilidades de crédito. Muito bem. Consegue-nos dizer qual é o aspecto que o banco mais valoriza? Se é a avaliação da casa ou se são os rendimentos da pessoa? Não dá para optar entre uma delas, porque os rendimentos permitem eles calcularem a capacidade de endividamento da pessoa. A avaliação da casa permite saber qual é a garantia que a pessoa está a dar para obter esse endividamento. Por isso, neste momento, como para a aquisição, a maioria das casas de habitação própria permanente é necessário a pessoa entrar com 10% de capitais próprios, não é? Ou seja, o endividamento face ao valor da compra, não da avaliação, é 90%, e face à avaliação normalmente é 85%, ou seja, se o valor da casa for igual ao custo da casa, até só se pode financiar em 85%. Se a avaliação, se não for superior, acaba por ser menos ainda. Portanto, os rendimentos são importantes para calcular a capacidade de endividamento e o valor da casa é a forma de dar a garantia para essa capacidade de endividamento, mas sem haver a capacidade para endividamento, não vale, o imóvel até pode valer 1 milhão de euros, que é igual, não adianta nada. Ok, eu penso que eram essas as questões assim, mais relevantes que tinha para esclarecer e que foi realmente muito útil. Muito obrigado por ter participado neste Talks e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Sim, obrigado eu pelo convite.